Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa sexta aula. E aí, estão conseguindo acompanhar as aulas? Eu tive alguns feedbacks que tem pessoas que ainda não conseguiram, mas estão animados, estão gostando. Vão ficar salvas as aulas, tá, gente? E conforme vocês vão conseguindo acompanhar, vão falando aí para mim, tá? Hoje nós vamos falar sobre um tema que os meus pacientes gostam muito quando eu começo a falar, que é um tema também muito falado, tem várias teorias na internet, né? Mas nós vamos pegar a visão holística deste tema, né? Pela capa do vídeo, vocês já sabem o que é, né? Então, vou já subir aqui. Saindo da Matrix, gente. A questão da Matrix é muito vista, né? A palavra Matrix é um termo utilizado, né, sobre o controle, sobre um controle, né? E dentro da nutrição holística, né, usamos esses termos também porque ficou muito em alta, né? Mas ele é conhecido por outros termos também há muito mais tempo, mas realmente é onde a gente começa a ser escravizado, né? Digamos assim. E aqui, né, vamos pegar a visão da nutrição holística e também pautada nos códigos de Provérbios 6 hoje, tá? O retorno à fonte e à unidade do ser através da nutrição holística. O que acontece? As pessoas, elas não compreendem o tamanho da influência das coisas externas quando você está realmente desconectado da unidade, o quanto isso interfere nas suas escolhas. Tem muitos estudos que mostram, viu, gente, que muitas das coisas que a gente escolhe, muito do que nós realmente acha que sabe, tudo veio de fora, tá? Tudo veio passado de geração, não é você que escolheu, não é você que procurou saber, não é realmente tudo veio como um pacote, sabe? Então, muitas das vezes, o jeito que a gente age, as nossas escolhas, está influenciada por isso, tá? Aí eu coloquei o versículo 3 do Provérbio 6 que fala: pois o lábio da mulher estrangeira, que é a matrix, né? Destilam mel. A sua boca é mais macia que o azeite. Vocês vão compreender que o quanto isso está conectado realmente com as nossas escolhas, tá, gente? Imperceptivelmente, tá? E esse é um tema, por que a gente tem falado muito sobre isso, né? As pessoas falam sobre a Matrix como uma grande teoria da conspiração, e não é sobre isso que eu vim falar, mas realmente vocês vão perceber como esse olhar vai fazer vocês conectar com as coisas muito, de forma muito abrangente, que ela dentro da nutrição holística, vocês vão enxergar em outras áreas também, tá? Essa é uma perspectiva de interpretação muito profunda. Ao olhar para a mulher estrangeira não apenas como uma figura literal, mas como um símbolo da Matrix, a ilusão de separação, os falsos prazeres do ego e as distrações do mundo material. Compreendemos como ela nos afasta da fonte da vida e fragmenta o nosso ser. Então, gente, eu percebo que as pessoas estão muito carentes da verdade, carentes realmente dessa fonte, porque essa questão da Matrix, principalmente olhando o mundo do jeito que está, existe muita informação, existe muita gente querendo falar as coisas, mas tudo isso está deixando as pessoas cada vez mais confusas. As pessoas não escolhem mais porque elas querem escolher algo, elas estão sendo levadas, elas estão sendo conduzidas, elas estão sendo realmente distraídas, né? Pode usar um monte de termos aqui, ó. Na nutrição holística, a saúde plena só existe quando o corpo, a mente e o espírito bebem da mesma fonte de unidade.
Gente, isso daqui é algo que né, a gente está compreendendo muito isso, estamos falando muito sobre isso, porque realmente as compulsões alimentares, por exemplo, a pessoa não come porque ela está com fome, ela não está com fome, ela está, muitas das vezes, ela está até saciada, tá? Ela está nutrida, porque tem pessoas que estão saciadas, mas também tem pessoas que estão desnutrida mesmo, estando acima do peso, mesmo comendo muito, ela está desnutrida. Mas tem pessoas que nutridas, ela continua tendo uma compulsão alimentar. E isso está relacionado com a mente, está relacionado com emoções, está relacionado com traumas, está relacionado também com o congestionamento, com o tanto de estímulos que está recebendo, né, dessa matrix. E isso, gente, tem feito muito, muito mal, até mesmo para os pacientes que nem percebiam que tinha essa fome emocional, essa fome, essa compulsão, sabe? Por exemplo, pessoas que começam na selva, e a selva, ela tem, né, eu vou falar bem rapidinho, não vou me aprofundar, né, em si, como que é a selva, mas, por exemplo, a pessoa, ela começa a ter compulsão pelas frutas, porque é o que ela pode se apegar, mas ela nem sabia que ela tinha um certo de compulsão. Aí as pessoas falam assim, não, é porque pode ser uma dieta restritiva. Mas quando ela vai analisar, quando a gente começa a analisar, porque a nutrição holística trata muito da questão psicológica também, né? Aprofunda muito nisso, ela percebe que ela já tinha esses gatilhos e cometia essas coisas sem perceber. Só que como ela está tão ligada atualmente, ela está tão percebendo mais as coisas, porque ela está com uma clareza mental através da nutrição por conta das gorduras e da proteína e tal, ela consegue começar a perceber coisas que antes ela não via. Ela nem sabia, porque ela é um estado de cegueira espiritual também. E nessa cegueira espiritual, você faz as coisas, como eu disse no primeiro dia lá, sobre estar presente, estar consciente, faz as coisas no modo automático. Então, você já não percebe mais o que você está fazendo. Estou mudando aqui. O 3. Então, gente, isso tem que ser... É o 4, né? No corpo, gente, vamos falar, porque como eu disse desde o primeiro dia, a gente vai pegar os provérbios e vai, para quem está chegando aqui agora, a gente pauta o corpo, a mente e o espírito na visão da nutrição holística dentro do provérbio. Então, aqui agora a gente vai falar sobre a questão na parte do corpo. A ilusão dos sentidos e a intoxicação física. A base do versículo é do 3 a 11. O gosto do mel que se torna amargo e consome a carne. A conexão com a matrix. Esta parte do texto descreve os lábios que destilam mel e a boca macia como azeite, mas que terminam em destruição física e a perda de energia vital, honra, riqueza e saúde. Na nutrição holística, isso representa a matrix alimentar e sensorial. Os alimentos ultraprocessados, os açúcares refinados, os prazeres imediatos que inflamam o corpo. Eles parecem doces ao paladar, mas funcionam como absinto e espada de dois gumes, no trato digestivo e nas células, gerando toxinas que separam o corpo de sua vitalidade natural. Gente, os estímulos que acontecem dentro da sociedade, quando você chega no mercado hoje em dia, né, que é muito diferente dos mercados antigamente, que eram as feiras, que tinham as frutas expostas, hoje em dia as cores, né, as coisas, a questão sensorial, quando você chega no mercado, eles realmente conseguem manipular as pessoas, né? Você vai comer algo que é altamente palatável, sabe? Tem um sabor mais doce do que o normal, mais doce do que as frutas. Depois você não consegue mais nem comer frutas, porque você não sente elas mais doces, né? Não sente realmente o sabor delas.
E mesmo que hoje em dia as frutas, elas são, a maioria, modificada para que ficarem mais doces, mesmo assim elas não conseguem agradar esse paladar, sabe, gente? Então, quando a gente olha para os lábios que destilam mel e a boca macia como um azeite, mas que termina na destruição física e perda de energia vital. É o que acontece, gente. Quando você vai comer, né, que hoje em dia as pessoas estão optando demais por fast food, comidas, né, altamente tóxicas, né? Tóxicas, cheio de antinutrientes, cheio de toxinas mesmo, são produtos alimentícios, corantes, refrigerantes. Então, não quer dizer que não é saboroso. Todo mundo, se eu mesmo sendo da área da nutrição, mesmo defendendo e vivendo essa prática há mais de 13 anos, né, da alimentação saudável, eu não posso dizer que a pessoa, quando ela come isso, não é saboroso ao paladar. É sim muito saboroso. Mas o versículo, ele casa exatamente isso. Para onde vai levar todo esse sabor? Que na boca é doce igual mel, parece, né, é macio como azeite. Ele dá uma menção, se vocês pensar que a Bíblia, o azeite, ele é sempre relacionado com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele conectado com a fonte, ele é símbolo de fonte de vida, né? Então, quando ele fala, lembra o azeite, né, doce como mel, quer dizer assim, você pensa que está se alimentando e parece ser algo bom, porém, isso vai tirar sua vitalidade, porque isso, ao longo prazo, eu não tô querendo dizer, gente, que a pessoa que come isso uma vez ou outra, ela vai ficar doente imediatamente. Mas esse é o estilo de vida das pessoas hoje em dia, né? Hoje em dia tem aplicativo tudo na mão, as pessoas começam a acessar facilmente. Antigamente, para ela conseguir um alimento, ela tinha que ir para a roça, ela tinha que matar um animal, ela tinha que realmente fazer um grande esforço, né, para pegar uma fruta e tal. Hoje em dia é muito mais fácil, a gente não tem gastado calorias igual antigamente e está tudo muito, muito à mão da gente. E nós consumimos muito mais do que precisamos em questão de energia, uma energia barata e ruim, e que tira essa vitalidade do corpo da gente. Por isso que nós estamos cheios, né, envelhecendo muito mais rápido. As pessoas estão, por mais que tenha até questão de falar, nós estamos mais jovens do que antigamente, também tem a questão estética, né, que ajuda muito hoje em dia, mas realmente o envelhecimento, ele não é só perceptível no rosto, né, físico. O envelhecimento também ele engloba a parte holística, né, do corpo, da mente e do espírito. Deixa eu ver. Tá, eu nem lembro se eu terminei de... vou continuar daqui, tá? Eles parecem doces ao paladar, mas funcionam como absinto, a espada de dois gumes. Eu já li essa parte, né? No trato digestivo e nas células. Mas é bom falar, porque, gente, eu não tenho um paciente que não tenha algum problema intestinal. Eu não tenho um paciente que não tá com uma desbiose, vermes, né? Porque sabe também que o excesso de açúcar é o alimento dos vermes. Então, realmente, e o intestino doente acaba que todo o corpo fica doente, porque ali está a imunidade, né? E tirando realmente a vitalidade. Já falando sobre os vermes, que não é esse o tema da aula hoje, mas também ele rouba a nossa energia vital de várias formas, inclusive, ele rouba os nutrientes, ele não deixa que os nutrientes cheguem onde tem que chegar, sabe? O impacto holístico. O versículo 11 diz: quando se consumirem a sua carne e o seu corpo, quando nos rendemos à ilusão do prazer rápido ditado pelo sistema externo, esgotamos nossa força biológica, envelhecemos as células precocemente e adoecemos o veículo físico, afastando do seu estado original de perfeição e de saúde. Gente, hoje em dia nas redes sociais, os vídeos que mais viralizam são os vídeos das pessoas comendo aquelas coisas altamente palatáveis, né, aos olhos também, aquela coisa que fala, viralizou, né, não sei o quê, aí todo mundo quer ir lá para aquele lugar, para
para aquele estabelecimento, comprar aquele tipo de comida, porque aquilo lá se torna realmente um vício na vida da pessoa, até que ela consiga consumir. Então, para a gente entender cada vez mais o quanto isso tem afetado, né, a vida das pessoas. Realmente, todas as pessoas estão vivendo num plano ilusório, né? Por isso que fala Matrix. E isso é muito triste, gente, porque já vem desde as crianças, né? Hoje em dia tá muito mais difícil. Eu, como profissional dessa área, eu vejo o quanto é muito mais difícil a gente poder reeducar as crianças, né? Porém, para reeducar as crianças, a gente tem também que reeducar os pais. Muitas vezes a gente tem que dar um suporte, acompanhar uma criança, e o problema nem está, com certeza, nem está na criança, porque se a criança chegou daquele jeito, é porque ela teve da onde puxar, né? Vamos para o próximo slide. E isso, gente, é algo que vem acontecendo e se torna perigoso, tá? Porque você percebe que as crianças estão cada vez acessando certos níveis de doença cada vez mais cedo, né? A mente, a perda do discernimento e a desconexão emocional. O versículo base é do 1, vai usar 1, 2, 12, 14, 21 e 23. A rejeição da instrução e o aprisionamento nos próprios pensamentos. A conexão com a matriz. Deixa eu aumentar para mim aqui, gente. Aqui o texto foca na mente que desrespeitou a disciplina e a instrução. Todo mundo, gente, vocês acham que as pessoas não sabem que faz mal fumar, por exemplo? Vocês acham que as pessoas não sabem que vai fazer mal consumir certo tipo de alimento? Vocês sabem? Então, todo mundo sabe, mas as pessoas rejeitam isso, sabe? Elas rejeitam essa disciplina e essa instrução. E Provérbios, desde o início, você vai perceber que ele tem muito isso, né? Não rejeite a instrução do seu pai, não deixe de praticar os ensinamentos que eu estou te dando. Então, é essa conversa de um pai com o filho, né? Então, essa conexão da alma com o Criador. E acabou presa nas suas próprias armadilhas. Pelas cordas do seu pecado será retido. Então, gente, não adianta também, muitas pessoas querem colocar a culpa em algo caído, por exemplo, nas forças externas, e isso e aquilo. Muitas das coisas, gente, a gente cai no próprio laço que a gente cria, tá? A Matrix atua na mente através do bombardeio de informações, ansiedades, crenças limitantes e a busca incessante por validação externa. É por isso que por muitos anos eu fiquei afastado das redes sociais, sabe, gente? Eu acho um lugar muito perigoso para quem não tem o discernimento, porque realmente os algoritmos e as pessoas, os algoritmos tentam manipular e escravizar as pessoas. As pessoas fazem o que eles querem que faz. Por quê? Porque é o que dá mais dinheiro. E também as pessoas se moldam, elas perdem a personalidade, elas perdem a essência e se molda, vira um monte de cópia, sabe? Então, isso impacta, como eu disse, na alimentação. Porque aquilo ali tá viralizado, todo mundo quer comer aquilo ali. E aí, os olhos, você pode estar, por exemplo, tá, gente? Eu falo muito com meus pacientes, e eu também sou assim, mesmo tendo um conhecimento muito à frente e muito mais tempo já vivendo esse estilo de vida. Você pode não estar com fome, principalmente quando você está fazendo jejum. Você entra na rede social, viu um negócio, ficou 3 segundos de algo de comer que é bonito, você te prende com os olhos. 2, 3 segundos. Aquilo ali, o algoritmo percebeu que você segurou você um pouquinho, ele vai te mandar mais aquilo. E você não percebe. E eu tô dando esse exemplo, mas existe vários outros, né, gente? E você não percebe. Tomar meu cafezinho com óleo de coco, gente. E aí, o que acontece? Vai vindo mais e mais, e cada vez você vai se afundando naquilo. Quando você percebe, te deu fome. Mas não é uma fome fisiológica, né? É algo que você foi influenciado
pelo excesso de informações naquele momento. Então, se torna perigoso. Tem ou não tem o controle sobre a mente das pessoas, gente? É o que eu falei para vocês, como que a mente é controlável na questão do rapaz lá naquela aula que eu disse que ele acreditou que ele ia morrer e ele começou a sentir coisas que não existiam, né? Então, a mente, se ela não estiver alinhada com a fonte criadora, ela é muito manipulável, gente. Ela tem o poder de fazer coisas extraordinárias para bem e para mal. Quando a mente se desconecta com a sabedoria interna, ela entra em um padrão de pensamentos repetitivos e autodestrutivos, gerando fome emocional e comportamentos compulsivos. Isso, gente, é algo muito perigoso que as pessoas não estão levando em conta e ficam preocupadas com coisas que acham que é tão grande, mas não estão olhando nos pequenos detalhes, né? O impacto holístico. Nutrir a mente de forma holística existe limpar os caminhos neurais da instabilidade da mulher estrangeira. Versículo 6. Sem a clareza mental, perdemos a capacidade de ouvir os sinais da saciedade, da intuição e do autocuidado. A mente confusa se torna prisioneira do estresse crônico, bloqueando a capacidade do organismo de se autorregular. Aqui entra 2 pontos muito importantes de todos os meus pacientes. Todos eles estão com os hormônios da saciedade desregulados ou até mesmo nem estão produzindo mais os hormônios da saciedade que estão bloqueados. Excesso de dopamina barata, excesso de cortisol, tá? Excesso de insulina, o corpo todo inflamado, desregula totalmente os hormônios da saciedade. E isso faz com que a pessoa, ela não sabe mais diferenciar o que é fome, ela não tem noção do que é fome, do que é sede, ela não consegue mais parar e realmente ela se alimenta através das suas emoções e também desse controle exterior que vem através do excesso de informações, gente. E isso, por isso que eu falei para vocês que era importante a gente construir esses tijolinhos, essas aulas todas, porque vocês vão perceber que uma vai completando a outra. Se você perder uma, você não vai compreender o sentido, essa construção completa. Por quê? Porque ao longo do período, depois que você já tiver com o conhecimento e você começar a colocar em prática, você vai conseguir detectar as coisas ao longo do seu percurso, ao longo da sua jornada em busca por essa unidade holística, né? Pela saúde do corpo, da mente e do espírito. E o que tem acontecido? As pessoas querem tratar uma doença, tá? Elas querem tratar uma doença olhando somente pelos sintomas que ela tem ali, sem procurar a raiz daquele problema. Tá? E ao longo desse processo, existem coisas que realmente precisamos retirar da nossa vida, não tem como, tá? Então, você vai e passa para um paciente todo o protocolo com um acompanhamento. Por exemplo, assim, gente, nesse primeiro período, eu preciso novamente que você consiga produzir os hormônios da saciedade. Você precisa ouvir o seu organismo, aprender a ouvir quando você já estiver saciado. Isso leva um tempo. Então, para isso, a gente não pode colocar os estímulos, tanto os estímulos visuais, né, que causam estresse, dopamina barata, que influenciam demais, também os estímulos de industrializados, tá? Até mesmo, vou dar um exemplo aqui, tá? Mas já aconteceu nesse percurso vários. Mas, por exemplo, perguntam para mim se pode utilizar a proteína do leite, o whey, tá? No processo ali de adaptação. Gente, eu não indico, eu não gosto. Por quê? Porque mesmo assim, falar não tem açúcar. Ele tem o açúcar, e ele vai ser um açúcar que, na verdade, não é um açúcar, é um adoçante, né? Que ele não tem calorias, mas ele estimula o organismo, ele vai dar estímulos ao organismo, ao cérebro, que a nutrição convencional não olha dessa maneira, mas a nutrição holística olha os estímulos que o cérebro recebe,
tá? Então, quando chegar algo doce, mesmo que um adoçante, por exemplo, o corpo, o cérebro, ele recebe informações já na língua, tá? E por que acontece que de eu falar não consuma? Porque não vai precisar. A proteína dentro do nosso estilo de vida é muito abundante, sabe? Então, mas ele vai bloquear e vai atrapalhar essa remodulação, essa reprogramação hormonal, entende? Ó, o espírito, o retorno à cisterna interna e a unidade com a fonte. Versículo base, 15 ao 20. Beber a água da sua própria cisterna é alegrar-se com a fonte legítima. A conexão com a Matrix. A Matrix tenta nos convencer que a felicidade é o preenchimento e a cura estão fora de nós, nas ruas, nas aprovações alheias, nos excessos externos. O texto sagrado nos traz o antídoto espiritual e definitivo. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes que jorra do próprio poço. Gente, quem que é a água que jorra da sua própria cisterna? Quem que é essa conexão que nos traz, que nos traz essa conexão com a fonte criadora, né? É o nosso Jesus. Ele que nos conecta, né? Ele que vem e limpa, ele que tem essa autoridade, né? Ele que recebeu toda essa autoridade para nos reconectar, para nos lavar. Então, e aí isso mostra, gente, né? O poço interno é o seu espírito conectado diretamente com a fonte criadora. O impacto holístico. Na nutrição holística, a verdadeira saciedade não vem do prato, mas do alinhamento espiritual. Quando você se volta para dentro, descobre que a plenitude já habita em você, alegrar-se com a mulher da sua mocidade e com a fonte bendita simboliza o resgate da sua essência pura de intimidade. Ao nutrir o espírito com meditação, presença, oração e reconexão com a natureza, você quebra a ilusão da separação e experimenta a verdadeira totalidade do ser. Gente, isso daqui é algo que as pessoas às vezes não compreendem do que? Quando a gente não come, lembra que eu falei para vocês? Vamos comer olhando para o prato, sendo grato por aquilo que estamos comendo, estando consciente, sabendo respirar. O porquê de tudo isso? Porque você é templo, porque o Espírito Santo habita em você. Ter esse conhecimento é o que faz você receber essa conexão, estar em conexão, sabe? E outra coisa, nutrir o espírito com meditação, presença e conexão. E a natureza, gente, os eletrodomésticos, celulares, eles influenciam muito na nossa energia, tá? Então, quando a gente está, né, muito, muito estressado, desconectado, na verdade, isso é uma prática que tem que ser feita diariamente, tá, gente? A gente poder realmente ter contato com a natureza. A nossa alma calma demais quando a gente contempla a natureza e não olhando para si como algo em si, mas como criação do Criador, vendo aquilo ali como algo que ele deixou para que a gente desfrutasse. Nossa, travou. Desfrutasse. E isso, gente, realmente traz conexão, né, quando a gente se conecta com a natureza, a gente sente, acalma a alma da gente, a gente sente essa energia voltando, tá? Então, realmente, a gente, para se sentir saciado e nutrido, não é só olhar para o prato, tá, gente? A gente tem que ter esse alinhamento espiritual. E isso, né, quando eu vejo ali na questão que as pessoas, elas estão muito apavoradas, sabe, gente? Querendo ir logo, por quê? O objetivo prático. Vamos para o objetivo, todo mundo, né? Só que aí tem acontecido a frustração de muitas pessoas, assim como quem hoje em dia está usando aquelas canetas emagrecedoras, né? Por quê? Porque elas não têm paciência, elas não querem viver o processo. E eu não estou falando mal, eu não estou generalizando, mas
para e pensa se não é verdade. Por quê? Porque o processo, ele exige dedicação, o processo, ele exige união, o processo verdadeiro, ele exige cura interior, tá? E essa cura interior você só consegue quando você se conecta com a fonte de água viva, você se conecta com a fonte criadora, sabe? Então, agora aqui a gente vai passar bem rápido pela questão do objetivo prático, gente. O corpo, a purificação e a desintoxicação da matrix sensorial. Objetivo: limpar o veículo físico do mel amargo e dos alimentos inflamatórios e ultraprocessados para restaurar a vitalidade celular, jejuar das ilusões, isso pela manhã, o que tem que fazer? Praticar o jejum intermitente. Aqui, gente, eu tô dando bem resumida, tá? Porque eu gosto de explicar sobre o jejum, eu gosto de realmente... O jejum, ele tem inúmeras fases, ele tem um sentido muito mais profundo do que as pessoas falam, né, e expõem, mas eu estou dando aqui um exemplo prático, tá, um objetivo prático para que as pessoas que ficam perguntando já tenham uma noção e um norte, né. Comece o dia com água morna, limão em jejum. Gente, água morna quer dizer, falar em água, eu vou tomar minha água aqui. Quer dizer, gente, a água que não... Quando você acorda, você não pode tomar água gelada, tá? A água tem que estar em temperatura ambiente. Cadê? Isso limpa o trato digestivo e avisa o corpo que ele avisa o corpo que ele não depende de estímulos externos imediatos para ter energia. Alimentação viva, comida de verdade. Elimine alimentos com excessos de aditivos químicos, açúcares refinados e corantes. A armadilha da matrix alimentar. Esses alimentos, eles viciam demais, tá, gente? E daí é algo que realmente as pessoas pensam em vícios como coisas proibidas, mas o maior vício é aquilo que não é proibido e que tem causado doenças muito, muito graves nas pessoas. Abasteça seu prato com alimentos de verdade. Eles carregam a biofotônica, a luz do sol e a energia pura da fonte, tá? Então, olhar sempre e escolher com alimentos de verdade e alimentos que têm boas energias, né? Movimento consciente. Faça caminhada descalço na terra ou na grama. Isso ancora a sua consciência de volta na estrutura física, expulsando o estresse acumulado. É o que eu falo, excesso de tela, excesso de tempo, né, em trabalho, em que se a pessoa tá estressado, é necessário fazer isso, tá, gente? Porque vocês percebem que a gente parece que é puxado de volta, porque as pessoas estão realmente vivendo num mundo paralelo, sendo escravo desses estímulos externos. E todas as coisas que a gente tem feito no modo automático, gente, né? Ele não só interfere nas suas escolhas, ele interfere as pessoas à sua volta, os seus filhos e a sua futura geração, né? O que você fizer, a escolha que você fizer hoje, quão consciente, quão decidido mudar você estar hoje, ele não vai só mudar para você e nos seus filhos, ele pode mudar futuras gerações, né? Talvez a escolha que você faz hoje, né? Fala assim, não, eu adquiri, lembra que eu falei ontem sobre a motivação, disciplina e a perseverança? Você tem a ideia de mudar toda a sua vida, não só a sua, influenciar a vida da sua família também, e isso vai influenciar futuras gerações, gente. Então, é muito importante a gente tomar consciência sobre isso. Vamos para o próximo. A mente. Silêncio, disciplina e clareza mental. Gente, as pessoas não têm mais clareza mental, elas não conseguem ficar em silêncio com elas mesmas, quem dirá ouvir a voz do Senhor. As pessoas acham que oração é um monólogo. A oração nunca foi um monólogo, tá, gente? A oração é um diálogo. E o diálogo, você fala e é respondido.
tá? E aí é respondido, só que o que acontece? Antigamente era respondido, mas agora a pessoa não tem clareza mental mais, ela não consegue silenciar, ela não consegue ficar, ouvir mais o som do seu coração. O silêncio tem feito mal para as pessoas. Tem hora que elas começam a ficar preocupadas se ela fica 5 minutos sem um estímulo externo. Objetivo: libertar os pensamentos das cordas da ansiedade e do bombardeio de informações do sistema. Gente, até mesmo quando você fala, não, eu estou vendo sobre a Bíblia, eu estou escutando 50 mil pregações por dia de tal pessoa, ele fala tão lindo, aquela outra, aquela... Gente, o excesso de informações também atrapalha na clareza mental, tá? O organismo, ele precisa de silêncio, a mente, o espírito precisa de silêncio para unificar, né, o corpo, a mente e o espírito estar alinhado com a fonte criadora. Então, até mesmo o excesso de informações que parece ser boa também faz mal. Limpeza, jejum de dopamina, isso é a coisa... Analise para você ver. Todo mundo vai falar que consegue, mas não consegue. Vai ter que fazer um esforço grande. Fazer um jejum de dopamina, tá? Dos estímulos, ficar sem mexer nas redes sociais por algum tempo. Quanto tempo você consegue ficar sem mexer nas redes sociais? Ou ficar sem ver as notificações das mensagens? É algo bem... se a gente não parar para analisar, não percebe o quanto estamos com problemas. Evitar olhar o celular ou as redes sociais nos primeiros 30 minutos após acordar. Isso, gente, eu vou falar um negócio para vocês, né? As pessoas, elas querem muito ter a presença de Deus, mas não tem tempo de qualidade com Ele. Elas ficam, se você pegar a média do seu celular e ver quantas horas você fica nas redes sociais ou né, vendo vídeos, mesmo que sejam bons, tá? Porque, gente, ouvir pregação não é oração, não é intimidade, tá? É tempo em silêncio, só você e Deus, né? É onde você se conecta primeiro ali, porque a palavra nos ensina que temos aquele que é o nosso mediador, aquele que veio e passou tudo que ele passou, né? Para nos conectar com a fonte que nós tínhamos perdido essa conexão. E aí, ele sabe tudo que o Pai gosta, ele sabe os detalhes, ele exala o perfume que agrada ao Pai. Então, nós temos que nos configurar com ele, tá? Ter intimidade com ele, ser um com ele para sermos um com o Pai. Então, o que acontece? Pregação não é intimidade, tá? Ficar horas, né, lendo livros aleatórios não é intimidade. Pode ser estímulos. Por exemplo, o louvor, né, tem até frases que falam quem louva, ora 2 vezes. Se você tiver a intenção correta e você não saber como falar a princípio, como se dedicar o seu coração, sozinho você pode usar o louvor como oração, né, como declaração de amor, por exemplo. Mas precisa sim ter intimidade, reservar um tempo de intimidade, tá? E evitar de olhar o celular nos últimos 30 minutos antes de dormir. A Matrix dita o que você deve pensar através das telas, o silêncio devolve o controle à sua mente. Então, quando você começa a silenciar, e não é de uma hora para outra, não é você pegar naquela loucura de tempos e tempos vivendo essa agitação, essa falta de clareza mental, e você acha que 2 minutos você vai reconectar com essa clareza mental, com esse controle da sua mente. Isso é um processo, é um exercício igual ganhar músculos na academia, tá, gente? São exercícios da mente e do espírito também. Assim como você faz exercício para o corpo, para ganhar massa muscular, você tem que exercitar a sua mente e exercitar o seu espírito, tá? E aí, quando você se silencia, né? Porque se você... Os estímulos que a internet dá, que a Matrix te dá, por exemplo, que o mundo externo te dá, influencia, como eu falei para vocês, influencia no sono, tá? Influencia nas suas escolhas, influencia isso sem as pessoas perceber, tá? Influencia no que você vai comprar, no seu consumismo, influencia em inúmeras coisas, tá, gente?
E aí, quando você consegue silenciar, consegue realmente voltar a conectar com a fonte, você já faz as coisas através das virtudes, da temperança, do discernimento. As pessoas não têm acesso mais a isso, é muito barulho, não têm acesso ao discernimento, não têm acesso às virtudes, à temperança, porque a mente das pessoas estão controladas. Comer com presença. Durante as refeições, não use telas, nem leia. Olhe para a comida, sinta aroma, mastigue devagar, no mínimo 20 vezes. Gente, 20 vezes é um absurdo, né? Falar 20 vezes, mas é um mínimo 20 vezes. Por garfada. Isso reconecta a mente aos sinais biológicos da saciedade e do prazer real, eliminando a fome emocional. Tem pessoas que acabam de comer e poucas horas depois está com fome, não é falta de nutrientes, não é falta de energia, é fome emocional. Por quê? Porque ela não estava presente na hora que ela estava comendo. Entende? Ela estava lá no futuro, na ansiedade, e ela estava lá no passado, na depressão. E o eu sou, o estar consciente, estar presente, é você conectar, tudo, o passado e o futuro está aqui. É você estar presente junto com o eu sou, né? Ser um com o Pai. Eu sou um com o Pai e vocês também têm que ser um com o Pai, né? Frase maravilhosa. Ensinamentos que deveriam ser praticados diariamente, né, gente? Decretos de discernimento. Ao sentir um impulso consumista ou uma compulsão alimentar, pare, respire fundo 3 vezes. Lembra que eu falei lá na primeira aula que a gente tem que respirar com a capacidade total dos nossos pulmões, que a gente não tem feito isso? Isso nos dá a percepção de estar consciente e presente? E repita mentalmente: eu guardo a discrição dos meus lábios, e os meus lábios preservam o conhecimento real. Eu comando os meus pensamentos. Deixa eu só olhar aqui, gente. Então, e eu sempre faço isso, tá, gente? Eu sempre tenho feito isso há anos. Você é igual academia. Você parou de fazer academia, você pode estar com os músculos assim, ó, perfeito. Vai perdendo os músculos. Então, os exercícios para a mente, exercícios espirituais, ele tem que ser constante. Não é você acessar uma vez e achar que nunca mais tem que acessar. É a mesma coisa de alimentos. Você não come o alimento nutritivo uma vez e acha que não precisa mais comer, sabe? Então, realmente fazer esses comandos. Quando vier as coisas, você para e pensa: eu que estou querendo isso? É a sabedoria em mim, o discernimento em mim, é a presença de Deus em mim, né? Essa unidade que está me estimulando a fazer isso é realmente necessário? Ou isso é um estímulo externo? Isso é um domínio da minha mente? Então, esse parar e ouvir a mente é importantíssimo, tá? Vamos para o próximo, já entrando na parte, gente, do espírito, na parte prática, tá? Bebendo da própria cisterna, conexão com a fonte. Já vou até beber uma aguinha aqui. Começa a falar demais, começa a ficar com a garganta seca. O objetivo: encontrar a saciedade existencial na unidade com o Criador, cessando a busca por preenchimento no mundo externo. Gente, enquanto as pessoas não compreenderem isso, vai ficar sempre doente. Por quê? Porque as pessoas buscam essa saciedade existencial, essa unidade que a gente só tem com o Criador, que é o espaço que só pode ser preenchido, né, com a fonte criadora. E quem nos conecta a ela, mais uma vez eu vou falar, né, é o nosso Senhor Jesus. O que acontece? As pessoas projetam essa saciedade em experiências externas, elas projetam em relacionamentos, elas projetam em conquistas materiais, e cada vez o buraco e o vazio vai ficando maior. Olha o tamanho do buraco, o tamanho de Deus, gente. Ele só pode ser preenchido com a presença de Deus, com a intimidade de Deus. O altar interno. Prática da manhã. Dedique os primeiros momentos do dia à oração, contemplação, meditação profunda. Visualize uma fonte de água pura e cristalina, a fonte mais linda que existe, gente, é Jesus.
jorrando no centro do seu peito, a sua cisterna interna. Sinta-se que essa água limpa todas as ilusões de escassez e separação. Gente, é o que eu falei. As pessoas querem pagar dízimos, né? Falam muito sobre o dízimo. Não é crítica, tá? Tô dando um exemplo. Que a gente tem que falar muito isso, gente, porque tá meio complicado a percepção do mundo agora, né? Mas a gente quer dar as primícias desde a antiguidade, as pessoas queriam dar as primícias para Deus. A maior primícia que você pode dar é o dom da vida, as primeiras horas que sua alma retornou para o corpo, você entregar ela para o Criador em unidade, sabe? Você se conectar com a fonte a fonte da sua cisterna ali, da água pura e cristalina, que já vai limpando a sua mente, seu organismo, vai te trazendo o shalom e te fazendo compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Você já começa o dia, né, vencendo todos os leões e as batalhas que vão aparecer, dando ali os seus primeiros minutos, tendo essa conexão, sabe? Essa meditação, contemplação, oração. Ah, mas eu não tenho tempo, porque eu trabalho, eu tenho que pegar não sei quantos ônibus, eu tenho que acordar mais cedo. O quão disposto você está para ter intimidade? O quão importante ele é nas nossas vidas para que a gente não doe a primeira fatia do bolo para a pessoa mais que a gente diz. Vamos ver. Para a pessoa que a gente fala que é mais especial, gente. Então, realmente, é questão de organização. Lembra que eu falei sobre organização? É organização, gente. Acorda um pouquinho mais cedo. Quanto mais importante a pessoa é na sua vida, né? Mais você tem que se dedicar a ela. Então, quanto mais importante a sua conexão com o Criador, o seu Pai, gente, né? Com o nosso Senhor e Salvador, o nosso Messias, ele veio, ele fez tudo, ele cumpriu tudo que ele tinha que cumprir por amor a nós. Nós não estamos dispostos a entregar. E aí, por que eu estou falando isso, gente? Porque essa conexão espiritual é o que vai vencer as batalhas nas outras áreas, é o que vai te alinhar, né? A sua mente, o seu corpo vai te alinhar para que você consiga ter êxito em tudo que você for fazer, tá? E é realmente o que quebra essa ilusão de separação, de escassez, sabe? Essa ilusão da separação e da escassez é o que tem deixado as pessoas cada vez mais doentes, sabe? Na falta de muita coisa, e não só coisas materiais, não estou falando de coisas materiais, é a escassez realmente da presença, isso é o que mais mata. A ausência de Deus é o inferno, gente, e tem pessoas que vivem o inferno diariamente. Por quê? Porque ela não consegue se conectar com Deus, ela está longe de Deus, mesmo querendo praticar, porque a prática das coisas externas, ela se torna inútil se você não buscar intimidade. Nutrição espiritual da noite. Antes de dormir, pratique gratidão ativa. Escreva ou mentalize 3 momentos do dia que você sentiu a presença da fonte. Isso sela o seu espírito na frequência da abundância. Bênção do alimento. Antes de qualquer refeição, coloque as mãos sobre o alimento, sobre o prato e agradeça a fonte de vida pela energia contida ali. Gente, esse é um ato que as pessoas não têm a noção sobre agradecer. Ah, eu agradeço por esse alimento porque não tem faltado na minha mesa. Tá, beleza. Mas você compreende que aquele alimento ali, Deus colocou o sol, a chuva, né? Por exemplo, se for, né, uma fruta ou uma planta, né? Mas, ou uma vida, um animal, uma vaca, né? Um frango, era uma vida, gente. Aquela vida ali, ela foi fonte para que você consiga se nutrir. Então, ser grata por aquela vida, olhar para o prato com essa consciência, Senhor, obrigado por esse alimento, por essa vida que está me nutrindo agora e eu tenho para comer. É um estado de gratidão, de completude, que é muito, muito grande, gente, sabe? E tudo isso, quando a gente vai compreendendo, e às vezes o óbvio precisa ser dito, sabe? Começa as coisas a fazer mais sentido na nossa vida, sabe? E deixa eu ver, gente, hoje já deu 49 minutos de aula, eu não vou esticar muito, porque tem pessoas que ainda não conseguiram acompanhar, alguns dos meus alunos e pacientes ainda não conseguiu acompanhar todas as aulas,
E essa aula não termina aqui. O Provérbios de amanhã, ele já está conectado com a continuação dessa aula. E é algo que está muito em alta, está muito na moda hoje em dia, tá? Falar sobre isso. E eu vou até deixar o próximo slide aqui, que o encerramento, eu já vou falar exatamente sobre isso, tá, gente? Que acontece? Vou ler até esse versículo. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 16 e 17. A marca deixa de ser apenas um chip físico e passa a ser uma frequência de submissão espiritual e biológica, onde o ser humano abre mão da sua soberania em unidade. E amanhã, gente, então, é conexão com isso, tá? Nós vamos falar sobre a glândula pineal na visão holística da nutrição, o quanto essa glândula, e eu estou falando dela não no sentido que as pessoas têm colocado muitas teorias da conspiração. Eu vou falar o quanto ela influencia nos nossos hormônios, o quanto realmente a ciência tem informações importantíssimas sobre ela, né, sobre a glândula pineal, o que bloqueia a glândula pineal, a conexão com o mundo espiritual, tá? Ela é um Wi-Fi que nos conecta com o céu. Muitas coisas foram omitidas para que as pessoas não tivessem acesso às informações. Então, assim, eu estou aqui dando uma pincelada na aula de amanhã, que vai ser exatamente sobre isso, e nós vamos falar a visão da nutrição holística e o como descalcificar a glândula pineal, para que nós possamos ter também, né, essa clareza mental maior e estar conectado com esse versículo de Apocalipse, tá, gente? A versão dentro da nutrição holística nós vamos falar amanhã, tá bom? Então é isso, acho que eu já vou encerrando por aqui hoje, e eu espero que vocês estejam comigo amanhã. E dentro dessa aula de hoje, me coloquem aqui embaixo se vocês tiverem alguma dúvida, se ficou alguma coisa que não foi esclarecido, tá? Se vocês gostaram, dá aí um like, que realmente põe aí um sinalzinho se vocês gostaram, porque daí eu vou saber que vocês estão gostando, né? Como eu falei, eu sinto falta dessa interação. Quando eu faço as lives nos grupos, com os alunos, né, que são umas lives bem fechadas, com poucos alunos, mas a gente consegue ter essa troca, né, ter as perguntas que vão surgindo ali, e eu acho muito gostoso. Então, assim, vocês falaram se vocês gostou aí, colocando um joinha e comentando, vai me deixar bem feliz, tá bom? E se o conteúdo for algo que vocês pensam que pode ajudar alguma outra pessoa, compartilha com eles aí, compartilha em algum grupo, tá bom? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de também estar passando por esse processo, né, de é tudo muito novo, porque, assim, como eu disse, eu tenho falado para as pessoas mais reservadamente, nos grupos mais fechados, meus pacientes, até mesmo nas redes sociais. A minha rede é bem pequena, então, mas falar aqui no YouTube, por mais que tem pouquinhas pessoas, é só de imaginar que é uma rede que é um espaço mais aberto, no começo ali, me deixou bem, como que eu posso dizer, no estado de fora da minha zona de conforto, porque, como vocês sabem, né, quem aqui me conhece mais de perto sabe que eu sou um pouco reservada, mas eu estou superando também algumas coisas. E como vocês viram aí, já estamos evoluindo, e mais uma vez quero falar, me acompanhe até o final aqui, gente, segura firme na minha mão, que nessa jornada de 40 dias, para a gente, eu quero ver a evolução de vocês vão me deixando aqui, o que está sendo de diferente na vida, o que está sendo de bom, isso que eu tenho trazido aqui para vocês, e também vocês vão vendo a minha evolução aqui com a tecnologia, tá bom? Então é isso, um beijão, fiquem com Deus e se preparem para a aula de amanhã, que vai ser incrível, se Deus quiser, vai ser muito bom.
tá? Beijos a todos vocês.